Oi, gente, tudo bom? Nossa, tem um tempinho já, né? Eu acho que os meus últimos vídeos foram mais vlogs. Tem um tempinho que eu não faço um vídeo assim, conversando com vocês, né? Cheguei do trabalho agora, tava lavando louça. E aí, eu fiz um vídeo, não, tô fazendo, né? Resolvi fazer um vídeo que foi uma solicitação de um inscrito, um comentário. Nossa, eu fiquei tão feliz. Porque, assim, na realidade mesmo, desde o início, assim, tanto que eu fiz um vídeo falando um pouquinho do meu testemunho, como que eu vim parar aqui. Se você não assistiu, assista lá, que tá muito legal. Inclusive, eu dei até uma enxutada pra não ficar muito longo. Mas um dos meus principais objetivos, assim, quando eu decidi fazer esse canal, contando essa experiência aqui nos Estados Unidos, foi justamente poder ajudar alguém ou, sei lá, de repente esses vídeos chegarem em alguém e tirarem dúvidas e estimularem sonhos, sabe? Então, quando eu vi que foi uma pessoa que eu não conhecia, que comentou e fez uma pergunta, fiquei muito contente. Então, esse vídeo é uma solicitação do Jay Bravin, J Bravin, desculpa, não sei como que pronuncia o teu nome. Acho que deve ser não sei se deve ser, pode ser que sim, não, né? Uma referência ao J Balvin, talvez? Não sei. Enfim, obrigada por acompanhar o vídeo, por comentar, fiquei muito contente. A propósito, gostaria também de comentar que também teve um outro inscrito que pediu para eu fazer um vídeo falando sobre quais são todos os pré-requisitos para vir para cá. Eu não vou falar tudo agora para o vídeo não ficar muito longo, mas eu prometo que logo ainda essa semana, se Deus quiser, eu faço esse vídeo. E aí, acho que na próxima semana dá pra eu soltar pra vocês, tá bom? Então, nem tirei farda ainda. Meu cabelo tava preso, aí eu tirei pra ficar um pouquinho mais assim, então por isso que ele tá bem alto. E vamos lá, né? Vamos deixar de enrolação. Então, a dúvida dele é se vale a pena, né? Assim, porque ele me perguntou também como que tá a contratação aqui nos hotéis daqui. E me falou que tem medo de vir pra cá, porque é casado e tem uma filhinha de 9 anos. Então, pelo que eu entendi, ele quis meio que saber se vale a pena, né? Vir pra cá, ficar longe da família, vir pra outro país. E olha, pra ser sincera com você, Jay, e também, pra ser sincera com todos vocês, assim, eu conversei com meu esposo, né, sobre esse seu comentário, que eu fiquei muito feliz e tal, como eu falei antes, sobre essa questão da interação e saber que esse vídeo tá chegando em outras pessoas. Mas eu comentei com ele que eu fiquei sem saber, assim, direito o que falar, eu fiquei com medo, sabe? Porque já fazem 10 meses que eu tô aqui, né, o meu intercâmbio é de 1 ano. Então, em março eu vou pra casa e aí já são 10 meses longe da minha filha. Quando eu vim pra cá, minha filha tinha 2 meses. Então, o meu plano não era de vir pra cá sem minha filha. Na verdade, não vir pra cá sem minha filha, mas ficar aqui sem ela e sem o Lucas também, que é o meu esposo. E aí acabou que pandemia veio, mudou completamente os meus planos. Obviamente, não vou ser egoísta de falar que foram só os meus planos que foram mudados, né? Boa parte da população mundial teve que se readaptar a esse novo normal que a gente vive. E antes de eu vir pra cá, a pandemia era assim, meio que uma novidade, sabe? As pessoas estavam falando, um pouco antes de eu vir pra cá, teve aquela extradição da China, dos brasileiros na China, todos eles foram, acho que, para Goiás, que a presidência mandou buscar no avião presidencial, enfim. Mas era tudo muito assim, as pessoas ainda não sabiam que chegaria a esse nível que está. E aí, o que foi que aconteceu? No começo que eu tava aqui,
Eu falei, amor, as coisas estão começando a ficar complicadas, então corre pra tirar o passaporte da Sofia, pra vocês irem logo tirar o visto e vocês poderem vir pra cá. E aí que assim que o Lucas fez o pagamento do passaporte, assim, acho que questão de dias depois, ele pagou o passaporte dela, dias depois, o consulado fechou, enfim. E aí eu fiquei numa incógnita, né? Ou eu voltava pro Brasil e largava todo o investimento que a gente tinha feito, a gente fez muitos sacrifícios que eu contei no vídeo do meu testemunho. Então a gente acreditava muito que isso seria muito bom para o futuro da Sofia. Na época, inclusive, como eu falei antes, tínhamos os planos dela vir para cá. A ideia seria eu vir. Na época eu ainda estava morando dividindo apartamento com uns brasileiros. Então, um casal oh meu Deus, eram dois casais, um dos casais estava em um quarto, o outro casal em outro, e eles falaram, você pode vir pra cá e você fica na sala. Tem problema pra você dormir na sala, não sei o quê? Eu falei, não. Então a minha ideia era organizar, quando o casal que iria embora em abril voltasse pro Brasil, eles viriam e a gente ficaria no quarto. E aí tudo mudou. Então, se eu for falar pra você, vale a pena? Por que que eu tive que contar toda essa história? Porque assim, eu acho que tudo depende muito do seu objetivo. Se nós formos conversar a respeito de um objetivo financeiro, eu acho que aqui nos Estados Unidos você consegue recuperar muito mais do que você investiu, sabe? O investimento é grande, principalmente hoje, onde o dólar está alto. Quando eu vi, o dólar estava por aí a 4 e alguma coisa, 4,30, 4,40. E aí, com pandemia, o dólar passou de 5 reais. Então, hoje o dólar está muito alto. Como esse pagamento é feito em dólar, acaba que o investimento é muito grande. Mas aqui, muito rapidamente, você consegue recuperar esse investimento. Você consegue recuperar esse investimento trabalhando na recepção, você consegue recuperar esse investimento trabalhando na cozinha, mas se você trabalhar no restaurante, nossa, você ganha muito, muito mais do que você investiu. Então, digamos que o seu objetivo de vir pra cá agora tá, esse momento eu tô falando no caso dele, assim, de uma pessoa que é casada, que tem filho, ou uma pessoa que é muito apegada à família, não de uma pessoa solteira que não tem muito problema em ficar longe da família e tal. Nesse momento eu tô falando diretamente pra esse tipo de pessoa, que inclusive no meu Instagram teve uma moça também que disse que achou legal, que eu sou mãe, e quis saber também como é essa parte da maternidade, você ficar longe do filho, como é que funciona, se você também quiser trazer seu filho. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, também vou passar aqui o meu Instagram pra vocês, que aí às vezes é muito mais fácil ou mais tranquilo eu responder no meu direct, porque eu acabo vendo mais rápido, né? E aí, se o seu objetivo é um objetivo profissional, você vai conseguir. Se o seu objetivo é um objetivo profissional, por exemplo, tem alguns hotéis em Fortaleza, tem um hotel em específico, na verdade dois, assim, mas tem um que é o melhor hotel de Fortaleza e eu tenho um sonho enorme de trabalhar nesse hotel. Só que a equipe de recepção desse hotel é tipo top das galáxias, sabe? É muito top. Então, você precisa ter um bom background, você precisa ter um bom currículo, uma boa experiência. Não é meio que qualquer pessoa que chega lá e entrega um currículo. Então, antes de vir pra cá, eu tive uma experiência já na hotelaria, trabalhava num hotel 5 estrelas, mas eu via que meio que o meu currículo ainda não era suficiente para trabalhar nesse hotel. E é um hotel muito top, não só para com os clientes, mas também todos que trabalham lá dizem que é incrível trabalhar lá. Então, antes de pandemia, quando eu estava em planejamento, conversando com meu esposo, eu falava, olha, quando eu voltar, vai ser incrível que eu vou poder trabalhar nesse hotel, lá eles pagam bem. Então, eu pensei muito também na minha questão profissional, até porque eu, como mãe, eu sei que isso vai fazer muita diferença no futuro da minha filha. Embora, como eu falei, eu não soubesse que eu iria ficar um ano longe dela, sabe?
mas eu sabia que desde o início que isso faria muita diferença no futuro dela. Afinal de contas, se eu tenho um melhor emprego, se eu tenho uma melhor carreira profissional, automaticamente isso vai interferir também na vida da minha filha. Então, falando de experiência profissional, também digo que vale muito a pena, porque aqui são os Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala de Estados Unidos, tem um peso muito grande. A gente vê também que aqui as pessoas valorizam muito a questão do diploma. Então, todos os meus chefes, tanto os da Flórida quanto os daqui da Carolina do Norte, eu vejo que eles têm muita experiência, eles sabem muito do que eles estão fazendo. Eles não fazem uma coisa assim, arroz com feijão, assim, eles sabem muito daquele assunto, eles entendem muito, eles estudaram muito, eles têm muita experiência. Então é muito incrível quando você tem uma pessoa desse nível, assim, com alto conhecimento, lhe treinando, lhe chamando a sua atenção, lhe ensinando. E você sabe que uma carta de uma pessoa dessa de referência vai fazer diferença no Brasil. Ou assim espero, né? Então, assim, um exemplo disso é que o meu chefe, um dos diretores do resort que eu trabalhava na Flórida, me mandou uma carta de recomendação. Eu saí de lá em setembro, assim, 1º de setembro, e ele me mandou no final de outubro uma carta de recomendação e foi incrível, assim, a minha mãe ficou emocionada com a carta. Então eu fiquei pensando, poxa, imagina eu chegar no Brasil com uma carta. Cara, o homem é diretor de um resort de luxo na Flórida, sabe? E aí ele tá falando isso de mim, com as palavras dele, e ele tem um contato dele, eles podem entrar em contato com ele se eles quiserem pra perguntar se é verdade, se é mentira ou não. Então, eu fiquei pensando, poxa, como vai ser incrível voltar pra Fortaleza com esse essa experiência, essas cartas, que a minha chefe também vai me dar uma carta, ela já me falou que vai me dar. Então, assim, admito que não tô aqui passando por essa experiência pra voltar pra Fortaleza e trabalhar no mesmo nível de hotel. Óbvio que hoje em dia a gente fala de pandemia, as coisas estão diferentes. Embora eu veja que, graças a Deus, em Fortaleza as coisas já estão começando a caminhar e é uma situação atípica, mas eu não quero, sem querer, Deus me livre, querer passar algum tipo de arrogância nem nada, mas eu não espero, depois de toda essa experiência que eu tô vivenciando aqui, voltar pra Fortaleza e trabalhar meio que nos mesmos níveis de emprego, ou nos mesmos hotéis que eu trabalhava, no mesmo nível de hotel que eu trabalhava antes, né? Porque você, obviamente, vem pra cá pensando numa melhoria profissional, de repente aplicar pra uma supervisão, e eu acredito que isso seja muito importante. Agora, a pergunta que não quer calar, vale a pena, no modo geral, você ficar longe da sua família? A princípio, eu vou te dizer que não acredito que seja necessário você ficar um ano longe da sua família. Obviamente, é muito difícil você vir pra cá com a sua família, eu não vou mentir. Existe essa possibilidade. Na agência que eu faço parte, não é possível. Só é possível você trazer a sua esposa ou seu esposo. Porém, só o seu cônjuge, os filhos não, eles não permitem. Porém, eu conheço outra agência de alguns colegas, que alguns colegas vieram por ela, que pode sim, não tem problema trazer filho e trazer cônjuge, ou então trazer só o filho, se você não for casado. Enfim, não tem problema. Só que assim, falando em questão financeira, eu não sei quais são as suas condições financeiras, mas é muito difícil, porque basicamente a gente tem um valor e esse valor é triplicado, porque você vai ter que pagar o mesmo valor para o cônjuge e o mesmo valor para o filho. Se eu não me engano, é só um pouquinho menos, sabe? Então, é muito difícil, porque quando a gente fala de dólar, a gente vê multiplicado aí por 5, a gente vê a quantidade exata. No outro vídeo que eu vou falar de pré-requisitos, se vocês quiserem, eu posso trazer valores aqui direitinho. Então, assim, eu acho que trazer a família toda acaba se tornando um investimento muito alto. O bom é que nessa outra agência que permite que traga a família,
Se eu não me engano, você pode trazer também depois de 3 meses, porque eu tenho um colega que trouxe a esposa depois de 3 meses, porque quando ele veio, ele não tinha ainda ele não tinha o dinheiro, né, para trazer a esposa, o dinheiro que ele tinha era só para ele. Então ele veio, trabalhou, juntou e tal. E aí com o dinheiro que ele fez aqui, ele buscou a esposa. Então é uma opção para você também, se você quiser trabalhar um período guardando dinheiro direitinho, depois de 3 meses você tem essa opção de trazer os dois. E aí vocês ficam aqui, o que é muito bacana. Eu acho que essa é a melhor opção. Obviamente, vai depender das suas condições, mas é a melhor opção, porque a sua filha vai ter um visto que vai dar direito a ela estudar sem nenhum tipo de problema. Você vai poder fazer a matrícula na escola dela, pelo fato dela ter 9 anos. Aliás, acima de 5 anos, né? Direcionando esse vídeo aí para outras pessoas. Ela vai ter direito a essa escola totalmente gratuita, então ela vai ter direito à educação pública sem nenhum problema, ela vai ter essa vivência aí numa escola americana, o que é incrível. E a sua esposa vai ter o mesmo visto que você. Então, ela, na verdade, não é o mesmo visto, mas ela melhor do que você, ela vai ter de fato uma permissão de trabalho, porque a gente já vem com uma carta direcionada a uma empresa e a gente só pode trabalhar naquela empresa porque a gente vem com um contrato de training, né? Então a gente vem para treinar, a gente vem para estagiar, a gente vem realmente para se especificar. A ideia é a gente se especificar aqui e voltar para o nosso país com um currículo melhor. É essa a ideia do programa, sabe? Melhorar de fato, de certa forma aí, dar uma ajuda ao nosso país. E o nosso cônjuge, não, eles vêm com visto depois de 3 meses. Na verdade, não, assim que eles chegam aqui, eles já podem aplicar para um visto de trabalho. E aí, esse visto de trabalho ele pode ficar pronto entre 30 e 90 dias. Eles pedem só que você prove que realmente aquele dinheiro do seu trabalho vai ser preciso para vocês meio que se sustentar. E é só você falar que você precisa. O que é óbvio, é difícil você sustentar uma família toda aqui sozinha só com o seu salário. Não é impossível, obviamente isso é possível, mas você quer juntar dinheiro, levar pro Brasil e não sei o que, obviamente é melhor que os dois trabalhem. E aí, depois de 30 a 90 dias, o cônjuge recebe o visto de trabalho e ele pode colocar currículo onde ele bem entender. Ele não precisa, ele não é direcionado a nenhum tipo de empresa, só que o que é bacana é que muitas vezes quando você vem e a agência sabe que você vai trazer a sua família, o seu cônjuge, enfim, eles normalmente procuram, eles tentam lhe direcionar para um hotel ou um restaurante que meio que seja aberto, sabe? A pessoas que vêm a interns, a trainings que vêm com cônjuge, porque aí é legal, porque muitas vezes esses cônjuges, eles acabam trabalhando no próprio hotel. Aqui não tem essa problemática de não poder trabalhar. Na maioria dos lugares não tem essa problemática de poder trabalhar com pessoas da família ou que você tem algum tipo de relacionamento amoroso, como a gente vê muito no Brasil, aqui não tem. Então, muitas vezes eles tentam fazer, obviamente não é 100%, não é 100% possível, mas muitas vezes eles conseguem fazer esse direcionamento. Então, se o seu cônjuge souber falar inglês, ele já muito provavelmente vai poder trabalhar no mesmo lugar que você. Agora, se ele não souber falar inglês, obviamente o leque de possibilidades diminui, óbvio, mas ainda tem alguns trabalhos aqui que ele vai conseguir sem conseguir falar inglês, obviamente. Porque às vezes ele não vai querer o cônjuge vem mesmo só para trabalhar ou juntar dinheiro, às vezes ele não olha muito também para essa questão do currículo. E aí, se ele não souber falar inglês, ele pode trabalhar como uma camareira que principalmente ali na Flórida, para aquela parte ali da Flórida, não precisa Califórnia, não precisa, tem muitos hispanos, que são muitas pessoas que falam espanhol, então você consegue conseguir um emprego você consegue um emprego sem saber falar inglês, não tem problema. Você, que eu quero dizer, o cônjuge, né? Obviamente, no nosso caso, que a gente é ali, digamos, o sponsor, o responsável pelo nosso cônjuge, que a gente vem com contato com a agência, no nosso caso não dá pra fugir, a gente precisa, sim, saber falar inglês. Então, assim,
digamos que não, eu tô indo para uma parte financeira, essa parte financeira vai ser muito importante para minha família, eu queria comprar um apartamento, eu queria comprar uma casa, então eu não vou levar minha família, porque se eu levar minha família, o investimento é muito grande, infelizmente a gente não consegue fazer esse investimento. Ainda assim, você não precisa ficar um ano longe da sua família, uma vez que eles podem sim tirar um visto de turista, e aí podem ficar aqui um período com você, vocês podem viajar. O visto de turista permite aí pelo menos uns 6 meses, então eles podiam ficar aqui 6 meses com você. Mas aí eu volto, né, aquela questão, obviamente que são 6 meses sem a sua esposa trabalhar, pelo menos de forma legal, 6 meses sem ela trabalhar, você vai ter que ter todo o sustento da casa, e aí também tem a questão que a sua filha já é maior, então às vezes fica um pouquinho inviável essa parte da família vir. Se você quiser juntar dinheiro, deles ficarem um tempão, né? Mas também tem a opção deles virem e ficarem um período menor, eles ficarem um mês ou ficarem 15 dias, para você poder ir pra Disney. Aqui o poder de compra é muito grande, aqui as passagens aéreas são muito baratas. Então, eu quero ter férias com a minha família, a gente vai pra Disney, já que a sua filha é criança, ou vamos pra Nova York, ou vamos pra Califórnia, não sei. Dependendo do lugar que for mais próximo à sua casa, você pode até ir de carro também, não tem problema. Gasolina aqui também é muito barato. Então também tem essa opção da sua família vir e vocês tiverem essas férias, terem essas férias. Uma vez que você tá aqui, às vezes é muito mais fácil você trazer sua família, uma vez que vende em dólar, mas você também tá ganhando em dólar, para você é muito mais barato do que todos virem do Brasil e ter que fazer a conversão do real pro dólar, fica muito mais caro. Então também tem essa opção de você não precisar ficar o tempo todo longe da sua família. Repito que no meu caso foi devido à pandemia, infelizmente. Ah, mas também tem a possibilidade do visto ser negado, caso elas não tenham, eu acho que elas não têm, né? O visto de turismo ser negado, e aí, como é que faz? E aí, vamos para essa última opção, né, que é o que aconteceu comigo, de você realmente ficar o tempo todo. E assim, dói. Acho que é só isso que eu tenho pra falar. Dói, e dói muito, sabe? Quando eu tava na Flórida, né, eu fiz até um vídeo falando como que eu dava conta de estudar, trabalhar, ser mãe, esposa, enfim. Eu chorava muito quando eu tava na Flórida, sabe? Porque eu trabalhava bem menos do que eu trabalho aqui. Então, eu tinha muito tempo livre. E como eu tinha muito tempo livre, eu sentia muita falta da minha família. Ah, você tá falando que agora você não sente falta da sua família? Meu Deus do céu, claro que não. Sinto muita falta da minha família. Minha filha acabou no dia 20, acabou de fazer agora dia 29 de dezembro um ano, imagina. Minha filha única, primeiro aninho, eu não tava presente, fui por Skype. FaceTime, isso foi legal? Óbvio que não foi legal. Chorei, chorei. Natal, longe. Réveillon, longe. Então, foram situações que eu passei muito difíceis. São situações difíceis, embora agora eu já esteja nesse clima aí de despedida. Só que quando eu tava na Flórida, eu admito que acabava sendo mais doloroso, uma vez que eu trabalhava menos e eu tinha mais tempo livre de falar, poxa, se eu estivesse em casa, eu ia estar fazendo alguma coisa, olha só como que a Sofia tá. Agora aqui eu trabalho muito, muito, muito mesmo, então eu não tenho muito tempo livre, basicamente o tempo que eu tenho livre é o tempo que eu ligo pra Sofia, falo com ela, falo com o Lucas, mas eu não tenho mais aquele tempo de ficar parada pensando. E o fato de eu estar trabalhando muito, eu acho que ajuda um pouco o dia passa muito rápido, no outro dia e eu agora falta menos tempo, e aí eu vou ali, começo a comprar as coisas pra Sofia pra levar pro Brasil, e acaba facilitando mais, assim, essa minha saudade e adaptação. Porém, tem a questão de que você perde, né, coisas que você não queria perder. No caso da sua filha, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil, uma vez que ela tem 9 anos e ela é maior. A saudade é maior, talvez você sinta saudade, mas ela vai entender o que é que tá acontecendo. Vocês podem conversar e ela vai entender o que é que tá se passando. E acaba que quando uma criança tem 9, 10 anos, eu acho que a rotina dela meio que já é muito
igual, sabe? É muito parecida com 9, 8, 10 anos de ir pra escola, ou de fazer um esporte, assistir televisão. No meu caso, eu acho que ficou bem mais difícil, porque minha filha era um bebê, então começou a fazer natação, eu tava aqui. Primeira aula de natação, primeiros passinhos, transitou do leite para uma comidinha sólida, comidinha pastosa, depois a comidinha sólida, primeira palavrinha. Então, eu acho que para mim foi mais difícil porque tiveram muitas primeiras situações e com a criancinha maior eu acho que já fica mais compreensível, embora, como eu tenha dito, existe também a possibilidade de ela vir pra cá, passar férias com você. Nada impede, não tem nenhum problema. Os americanos, eles são bem legais nesse quesito. A gente fala do filho, a gente mostra foto e eles são receptivos. Então, nada impede. Você fala 3 idiomas, massa. O inglês é primordial. Você não pode, por exemplo, falar espanhol fluente, francês, italiano, alemão, japonês e ter inglês básico, porque infelizmente esses outros trocentos idiomas sem o inglês não serão válidos assim, uma vez que até agora eu só conheci americano que sabe falar inglês. Desculpa, eu só conheci americano que fala inglês. Todos os americanos que eu conheci aqui até agora, eles só falam inglês. Eu não achei um americano bilíngue até agora, entende? Então, se você fala um outro idioma e você não sabe falar inglês, infelizmente não dá, porque eu não vejo muitas pessoas, deve ter, mas eu não vejo muitas pessoas bilíngues aqui. Acho que no Brasil a gente acha muito mais bilíngue que aqui. Então, mas se você tem um inglês, como você tem, né? Esse foi só um exemplo, mas se você tem um inglês e você, todos esses outros idiomas, você tem também, obviamente, isso funciona como um baita de um adicional e é muito incrível. Acredito que se você tiver essa vontade de vir pra cá, você tem que só ter um pouquinho de atenção referente à idade, porque esse é um programa que você não pode fazer quando tiver muito assim, tipo, sei lá, com 38, 39 anos, eu acho que você não consegue mais fazer. Obviamente que são raras as exceções, né? Gente, eu tô misturando tudo hoje. Obviamente que temos exceções, porém, já o antigo rapaz que trabalhava lá na empresa que eu agora tô agora, tinham dois, eu acho que um tinha 38, o outro tinha 37. Então, você pode vir, porém você só não pode deixar para que isso seja uma coisa muito tardia, uma coisa mais lá pra frente, porque como a ideia do programa é você treinar, você aprender, você vem pra cá realmente pra aprender, pra voltar pro país com um melhor currículo, eles não querem que você venha já com muito experiente, assim, de idade, que eu quero dizer, porque aí meio que esse programa, você meio que não se encaixa no programa, entende? Então, é isso. Referente à contratação, eu acho que agora a maior crise, eu acredito que tá agora passando aqui nos Estados Unidos, tem a pandemia e tudo, porém, seja essa questão aí do Biden que venceu, né, e o Trump perdeu, o Trump não foi reeleito, então agora tá num momento aí de crise realmente política que o Trump não quer aceitar, enfim. Mas falando em relação ao turismo, eu acho que as coisas aqui, elas estão bem normais, principalmente para um período de pandemia. Então, minhas colegas foram para Nova York de férias, outra colega minha foi para Flórida, a minha chefe foi para Flórida de férias também, daí eles foram para Disney. Então você vê que as pessoas, elas continuam trabalhando, elas continuam viajando. A gente estava cheio de hóspedes. Estávamos cheios de hóspedes quando eu estava na Flórida, muito lotado o hotel, muito lotado mesmo. Vi aqui para Carolina do Norte de novo, muito lotado, muitas pessoas viajando. Então, embora as pessoas estejam meio que com máscara, passando álcool em gel, e você vê que elas, algumas, né, infelizmente não todas, tem ali todo aquele cuidado, e também dentro do próprio estabelecimento tem todos aqueles protocolos sanitários, né, para prevenção e tal, para prevenir, não pegar Covid.
a gente vê que eles não estão deixando a vida deles parados. Então aqui até vejo que o turismo meio que aumentou aqui dentro, eu tô falando de estado para estado, né, dos próprios americanos, devido à mudança da grade escolar. Então as aulas não estão presenciais, as aulas estão remotas. Então, como os filhos deles estão estudando do computador, meio que eles viajam, aproveitaram para viajar em épocas que eles não estavam mais viajando. Por exemplo, em setembro, em outubro, em setembro, outubro, novembro, eles não estavam mais viajando. Dezembro, eles não estavam mais viajando, porque os filhos estavam na escola. Então, eles viajavam no verão, que era o período de férias. E aí, com essa questão remota das aulas, eles passaram a também viajar nesse período que os filhos estavam de férias, já que eles trabalhavam de casa, os filhos estudavam de casa, então nada impedia deles viajarem. Então aqui vejo contratação direta na hotelaria, vejo muitos hotéis precisando de pessoas, vejo os hotéis lotados, não vejo ninguém perdendo o emprego, não vejo ninguém perdendo horas. Eu acho que só teve aquele boom que foi no lockdown, né, no começo do ano, que eles fecharam por ordem do governo, então muitas pessoas perderam o emprego, quem trabalhava em hotel, muitas pessoas tiveram as horas reduzidas, porque aqui a gente ganha por hora, a gente não ganha por salário fixo, como é no Brasil, mas foi só durante aquele período por questão de ordem do governo, não porque as pessoas não estavam frequentando os hotéis estavam fechando porque não tinham clientes, entendeu? Então é isso, gente, esse vídeo ficou enorme, desculpa. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, ficou meio que um filme. Eu vou fazer um vídeo falando de todos os pré-requisitos. Eu acho que eu já falei um pouquinho aqui nesse vídeo, mas eu quero fazer um vídeo enxutinho, explicando direitinho todos os pré-requisitos, falando quanto que foi que eu paguei, tudo bem direitinho pra vocês. Me falem se ficou claro. J ou J, me fala se era isso que você estava querendo saber, se ficou claro, se você ficou com alguma dúvida, que aí eu posso fazer um outro vídeo para esclarecer alguma outra dúvida que você venha a ter. Vou fazer esse vídeo também de todos os pré-requisitos. Me falem se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre aqui, sobre a ilha que eu moro, como é que tá tudo funcionando, que eu vou ter o maior prazer de fazer esse vídeo pra vocês. Como eu falei, o objetivo do canal é ajudar várias pessoas, ou pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa for beneficiada por esse vídeo, eu já vou ficar bastante feliz. Beijo, gente. Tchau, tchau.